Bom, então sejam bem-vindos ao curso de Filosofia Medieval, do curso de Teologia para Leigos, do Instituto São João Crisóstomo, em Caruaru. Eu me chamo Cleibson Américo, sou professor de Filosofia. Quem não viu as aulas precedentes, que depois assiste, para ir acompanhando, para entender melhor o que é que nós estamos falando aqui nessa aula de hoje. Essa já é a nossa quinta aula, tá certo? E vamos lá, Eu tinha falado para vocês, gente, na aula passada, que falamos bastante, sobre São Clemente de Alexandria, fazendo um antagonismo, entre ele e um outro pensador, ele defendendo a importância da filosofia, para o diálogo da fé, para o fortalecimento da fé, para um clareamento, uma elucidação, uma inteligibilidade da fé. Essa palavra inteligibilidade quer dizer tornar a coisa mais clara, mais legível. É uma palavra de cunho platônico. Então, o Clemente de Alexandria, ele defendia a importância da filosofia para uma maior inteligibilidade da fé cristã. Mas em oposição a isto, estava um outro pensador, que aí eu gostaria que vocês me recordassem quem era este outro que dizia não, que não é muito bom, isso pode comprometer a pureza. Tertuliano. Exato, Tertuliano. exatamente, Nós temos aí o Tertuliano, O Tertuliano estava numa posição contrária, dizendo que não, que é preciso crer unicamente na fé. Ele tinha até uma frase clássica chamada credo cui absurdum, Ou seja, é preciso crer porque é absurdo, não precisa de explicação. É crer porque é uma coisa estrondosa, grandiosa, absurdamente grande, pronto, não precisaria de uma explicação, porque bastaria a tradição apostólica para confirmar, para assegurar a veracidade da fé. Então basta crer porque é de tradição apostólica crer. Não precisaria uma especulação filosófica, teológica. Ele, embora ele fosse um intelectual, mas ele achava que isso não era tão importante assim. E isso levaria a um certo fideísmo. Aí o Clemente de Alexandria não, vai dizer que não, que a fé também tem que ser esclarecida. A fé é importante. E o instrumental para esse esclarecimento da fé é justamente a filosofia. Como ainda hoje é assim, A filosofia, ela serve como instrumento para tornar a fé cristã mais inteligível, mais legível, tá certo? E nós vamos retomar ainda um pouco, a catequese do Papa Bento XVI, porque alguns solicitaram, que a gente esclarecesse alguns pontos, e para fazer isso eu vou fazer a partir da própria catequese. Então eu vou compartilhar aqui na tela a catequese completa, ela não é longa, para a gente ir meditando aqui alguns pontinhos importantes para falar uma das coisas que eu quero trocar hoje, que é o gnosticismo. O gnosticismo, depois falar também um pouco sobre o agnosticismo. E como isso, apesar de estar na antiguidade, como isso também chega aos nossos dias, tá? Então vamos lá. Eu imagino que vocês conseguem acompanhar aí, não conseguem? Sim. Vou colocar ela aqui um pouquinho maior. Bom, e vocês conseguem acompanhar e me ver ao mesmo tempo, não conseguem? Ótimo. Então vamos lá. A gente leu apenas aquele trechinho, mas vamos ler ela completa para deixar aqui alguns pontos que vão inclusive ser importantes para a nossa aula de hoje mesmo. Então diz lá: Sua Santidade Bento XVI. Amados irmãos e irmãs, depois do tempo das festas, voltamos às catequeses normais, mesmo se visivelmente na praça ainda é festa. Com as catequeses, voltamos, como disse, à sequência antes iniciada. Primeiro falamos dos 12 apóstolos, depois dos discípulos dos apóstolos,
agora das grandes personalidades da igreja nascente, da igreja antiga. O último foi Santo Irineu de Leão, que hoje inclusive eu pretendo falar dele, né? O último foi Santo Irineu de Leão. Hoje falamos de Clemente de Alexandria, que essa catequese, como falei, é sobre o Clemente, certo? Um grande teólogo que nasceu provavelmente em Atenas em meados do século II. De Atenas herdou aquele acentuado interesse pela filosofia, que teria feito dele um dos pioneiros do diálogo entre fé e razão, né? Como eu ressaltei na aula passada, o Clemente ele tem essa importância, né, por ser um dos primeiros, dos grandes pensadores a lançar esses alicerces da importância do diálogo entre fé e razão. Ele defende isso ferrenhamente, né? Isso porque ele também é um dos herdeiros da tradição filosófica e não via na tradição filosófica um empecilho para a fé cristã, ao contrário, ele via na tradição filosófica, conforme a gente vai ver, né, uma propedêutica à fé cristã. Na tradição cristã, ainda jovem, né, ele chegou a Alexandria, a cidade símbolo daquele fecundo cruzamento entre culturas diversas que caracterizou a idade helenística. Lembrando que quando falamos, gente, de idade helenística, talvez alguns termos desse causem, né, um certo estranhamento em alguns. Estamos falando naquela idade em que a cultura grega ela influenciava os outros povos. O nome disso é helenismo, é a influência grega sobre os outros povos. É quando a Grécia é dominada pelo Império Macedônico e depois pelo Império Romano, mas ainda assim a influência grega se faz sentir em lugares longínquos, porque os romanos eles eram tanto os romanos quanto os macedônicos, né? Mas os romanos muito mais. Eles eram admiradores da cultura grega, da filosofia grega, da poesia grega, então eles levam isso, né, para as terras do Império. E isso acaba influenciando os outros povos. Essa influência grega sobre os outros povos é chamada de helenismo, certo? Porque, né, conforme já tinha dito em algum momento, a palavra helenismo é sinônimo de grego, de Grécia, né? Heleno é um outro nome para se dizer grego, como se fosse um sinônimo, certo? Heleno, grego, helenístico, Grécia, são sinônimos essas coisas, tá? Lá o Clemente, né, foi discípulo de Panteno até lhe suceder na direção da escola catequética. Gente, essa escola catequética é uma coisa também importante, viu? Alexandria, né, de onde era o Clemente, né? Alexandria teve uma grande escola catequética. E deixa eu falar aqui para vocês, quando a gente está falando em escola catequética, a gente está falando de escolas, assim, de ambientes onde surgiram importantes pensamentos teológicos, certo? Pensamentos teológicos, né? Catequéticos, querigmáticos, enfim. Então, Alexandria era uma capital intelectual não só para a cultura helenística, não só para a cultura grega, mas também para a cultura judaica e também para a cultura cristã. Certo, gente? A cidade de Alexandria, Alexandria fica no norte do Egito, viu? Foi fundada por Alexandre o Grande, ali pelo ano 323 ou 33 a.C., tá? E em Alexandria, como tinha uma forte comunidade cristã e que também era sede de patriarcado, né? Nós falamos isso na aula passada, né? Alexandria era uma das sedes de patriarcado. Lembrando que nós tínhamos 5 patriarcados principais nessa época. Só para recordar, nós tínhamos o patriarcado de Jerusalém, aí falando agora no mundo grego, no oriental. Nós tínhamos o patriarcado de Jerusalém, tínhamos o patriarcado de Antioquia da Síria, que ficava acima da Palestina. Tínhamos o patriarcado de Alexandria, tínhamos o patriarcado de Constantinopla, né? E tínhamos o patriarcado de Roma. Eram os 5 principais patriarcados. E esses patriarcados, eles também eram centros catequéticos, centros teológicos, né? Centros que surgiam importantes escolas filosóficas. Só um momentinho, vou fechar aqui a janela que caiu uma chuva aqui agora. Bom,
Então, Alexandria era um desses polos, né, de reflexões teológicas e catequéticas, certo, gente? Aí tinha a escola de Antioquia, né? Tinha, enfim, onde tinha um patriarcado tinha escolas catequéticas, né? Escolas. E quando a gente está falando de escola catequética, não era assim, não pensem assim que era uma escolinha onde se ensinava catequese, não é nada disso não. Era onde tinha grandes concentrações de doutores, né? De pensadores importantes da fé cristã, de teólogos, de padres da igreja, de doutores da igreja. Então ali eles faziam escola, né? Onde tinha discípulos e ali, né, se nutria o pensamento, né, se fazia descobertas, a interpretação exegética e hermenêutica da fé cristã aumentava. Então eles tinham produções teológicas, tinham escritos, tinham tratados teológicos. É nisso que nós compreendemos como escola catequética. Então, continuando, numerosas fontes confirmam que o Clemente foi ordenado presbítero. Durante a perseguição de 202 a 203, ele abandonou Alexandria para se refugiar em Cesareia, na Capadócia, onde faleceu pelo ano 215. As obras mais importantes que dele nos restam são três: o Protréptico, o Pedagogo e o Estrômata. Mesmo parecendo não ser esta a intenção originária do autor, é uma realidade que estes escritos constituem uma verdadeira trilogia. A trilogia quer dizer 3 obras, né? Destinadas a acompanhar eficazmente a maturação espiritual do cristão. O protréptico, como diz a própria palavra, é uma exortação dirigida a quem inicia a procura o caminho da fé. No protréptico. Ainda melhor, o protréptico coincide com uma pessoa, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que se fez exortador dos homens para que empreendam com decisão o caminho rumo à verdade. O próprio Jesus Cristo se fez depois pedagogo, isto é, um educador, daqueles que, em virtude do batismo, já se tornaram filhos de Deus. O próprio Jesus Cristo, por fim, é também didáscalos, isto é, mestre. A palavra didáscalos, né, que vem de didascalia, né, de ensino, quer dizer mestre. É a palavra grega, didáscalos, mestre, que propõe os ensinamentos mais profundos. Eles estão reunidos na terceira obra de Clemente, os Estrômatas. É a palavra grega que significa tapeçaria. De fato, trata-se de uma composição. Tapete é uma composição, né, como fosse um mosaico de tecido. Uma composição não sistemática de vários assuntos, fruto direto do ensinamento habitual de Clemente. No seu conjunto, a catequese clementina acompanha passo a passo o caminho do catecúmeno. Só lembrando que catecúmeno era aquele que estava para ser batizado, os adultos, né, que estavam para ser batizados. Isso chamam de, até hoje, né, de catecúmeno. E de batizado, para que, com as suas asas da fé e da razão, eles alcancem um conhecimento íntimo da verdade, que é Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Só este conhecimento da pessoa, que é a verdade, é a verdadeira gnose. E aqui, eu vou entrar numa questão que a Jéssica, né, e outros tinham pensado, né, sobre essa relação entre fé cristã e gnosticismo, certo? Eu vou até deixar isso aqui destacado para depois a gente voltar, certo, Jéssica? Segura aí só um pouquinho. Só este conhecimento da pessoa, que é a verdade, é a verdadeira gnose. Porque se ele está falando em uma verdadeira gnose é porque é uma falsa gnose, né? A expressão grega que corresponde a conhecimento, inteligência. É o edifício constituído pela razão, sob o impulso de um princípio sobrenatural. A própria fé constrói a verdadeira filosofia, isto é, a verdadeira conversão no caminho a ser empreendido na vida. Por conseguinte, a autêntica gnose, certo, gente? A autêntica gnose é um desenvolvimento da fé, suscitado por Jesus Cristo na alma unida a Ele.
Clemente distingue depois entre dois níveis da vida cristã. Dois níveis da vida cristã. O primeiro, o primeiro nível, os cristãos crentes que vivem a fé de modo comum, mas sempre aberta aos horizontes da santidade. E depois o segundo, que são os, entre aspas, essas aspas elas são importantes serem observadas, certo? Os gnósticos, isto é, os que já conduzem uma vida de perfeição espiritual. Contudo, o cristão deve partir da base comum da fé e, através de um caminho de busca, deve deixar-se guiar por Cristo para, desta forma, chegar ao conhecimento da verdade e das verdades que formam o conteúdo da fé. Vejam, e aqui, gente, essa distinção entre dois tipos, é como se fosse dois tipos de vida cristã, uma vida cristã simples e uma vida cristã intelectualizada. É mais ou menos isso. Então, a vida cristã simples são aquelas pessoas que vivem a fé, né? Alguns, antes de aula, eu tenho perguntado sobre essa duplicidade aí, né? Então, o que é a vida cristã simples? O primeiro nível são os que vivem a fé de modo comum, não é? São as pessoas simples que não estão preocupadas com o conhecimento racional. Não, querem viver santamente a vida, a vontade de Deus e pronto, acabou-se. Esse é o primeiro nível. Agora há um outro nível mais elevado, que são os, entre aspas, gnósticos. Mas a gente vai ver que esses gnósticos é diferente do gnosticismo, uma corrente herética do século II. Esses seriam como que os verdadeiros gnósticos, né? Que são aqueles que conduzem uma vida de perfeição espiritual. Certo, gente? Aqueles que conduzem uma vida de perfeição espiritual e de busca do conhecimento. O cristão deve partir da base comum, que é o primeiro nível, e através de um caminho deve buscar deixar-se guiar por Cristo, para desta forma chegar ao conhecimento, porque gnose quer dizer conhecimento. Este conhecimento, diz-nos Clemente, torna-se a alma de uma realidade vivente. Não é só uma teoria, é uma força de vida, uma união de amor transformante. O conhecimento de Cristo não é só pensamento, mas é amor que abre os olhos, transforma o homem e gera comunhão com o Logos, com o verbo divino que é a verdade. Lembrando que Logos, gente, quer dizer verbo, quer dizer palavra, né? Que para os gregos era uma razão universal, mas no cristianismo Logos é o próprio Cristo, é a pessoa divina do Cristo. Nesta comunhão, que é o conhecimento perfeito e amor, o cristão perfeito alcança a contemplação, a unificação com Deus. O Clemente retoma finalmente a doutrina segundo a qual o fim último do homem é tornar-se semelhante a Deus. Certo? O fim último do homem é tornar-se semelhante a Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas isto não é um desafio, um caminho. Ou melhor, mas isto ainda não é? Ser imagem e semelhança é um desafio, é um caminho. De fato, a finalidade da vida, o destino último, é verdadeiramente tornar-se semelhante a Deus. Porque é aquilo que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 26 seguinte, né? Que o homem é criado à imagem e semelhança. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele é criado à imagem e chamado a ser semelhança de Deus, né? Vejam que a imagem é a condição do homem. O homem ele é a imagem de Deus. E a semelhança é o que ele vai tentar fazer na sua vida, assemelhar-se com Deus, pela uma vida reta e santa. O que Jesus fala lá no Evangelho segundo Mateus: sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Isto é, ele está dizendo em outras palavras, né? É preciso vocês irem se assemelhando ao Pai Celeste. Ser perfeito aí, se assemelhando ao Pai Celeste. Bom, isto é possível graças à connaturalidade com ele, que o homem recebeu no momento da criação, pelo que ele já é em si, pelo que ele já é em si a imagem de Deus. Esta connaturalidade permite conhecer as realidades divinas, às quais o homem adere antes de tudo pela fé, e através da fé vivida, da prática da virtude, pode crescer até a contemplação de Deus. Assim, no caminho da perfeição,
Clemente atribui à exigência moral a mesma importância que atribui à intelectual, gente. Isso aqui também é importante, viu? Nesse caminho da perfeição do cristão rumo a Deus, para Clemente de Alexandria, a exigência moral de uma vida reta, eticamente correta, né? Uma vida conforme a moral cristã, ela tem tanta importância quanto a vida intelectual. Os dois caminhos juntos, porque só se pode conhecer, porque não se pode conhecer sem viver, e não se pode viver sem se conhecer, né? Sem conhecer, isso aqui é importante, né? Não se pode conhecer a fé sem viver, mas também não se pode viver a fé sem conhecê-la. A assimilação a Deus e a contemplação dele não podem ser alcançadas unicamente com um conhecimento racional. Para esta finalidade é necessária uma vida segundo Logos, uma vida segundo a verdade. Veja que aqui nesse sentido Logos, né, está significando verdade. Por quê? Porque o Logos é o Cristo. E o Cristo é aquele que disse: eu sou o caminho e sou a verdade e a vida, né? Isso está em João capítulo 14, versículo 6. E por conseguinte, as boas obras devem acompanhar o conhecimento intelectual, como a sombra segue o corpo. Veja que no pensamento de Clemente essas coisas não estão em oposição, né? Para ele não é assim, como é para alguns autores, né? Os intelectuais às vezes não são homens de grandes obras, de simplicidade, de humildade e virtude. Ou quem é de humildade e de virtude não é um grande intelectual. Para o Clemente não. O cristão tem que ser as duas coisas. Tem que ter uma vida moralmente correta, tem que ter uma profunda vida espiritual, né? Uma vida de virtudes, de caridade, de humildade, mas também uma vida de intelectualidade, para conhecer, né, o que Deus revela. Principalmente duas virtudes ornamentam a alma do verdadeiro gnóstico. Vejam, duas virtudes, gente, isso aqui é importante, viu? Duas virtudes ornamentam a alma do verdadeiro gnóstico como conhecedor. A palavra gnóstico quer dizer o sábio, né? O que conhece. E qual é a primeira virtude? A primeira é a liberdade das paixões, né? A pátria é a liberdade, livrar-se delas. A outra é o amor, a verdadeira paixão que garante a união íntima com Deus. Veja, aqui tem um detalhe importante, né? A primeira, né, da virtude que ornamenta a alma cristã é o libertar-se das paixões, das tendências. Paixões aqui quer dizer as tendências, os impulsos naturais. É dominar a vontade, é dominar as inclinações, é dominar as tendências pecaminosas. É isso, né? E isso constitui a liberdade. A primeira virtude é isso, é ser livre ao ponto que se domina. E depois, né, a segunda é o amor, é amar, né? E nisso consiste a verdadeira paixão, que é a união íntima com Deus. O amor doa a paz perfeita e coloca o verdadeiro gnóstico em condições de enfrentar os maiores sacrifícios, também o sacrifício supremo no seguimento de Cristo, e fala subir de degrau em degrau até ao vértice das virtudes, que eu acho que foi aqui onde a Jéssica, né, tentou fazer um link lá com Santa Teresa d'Ávila, né? Assim, o ideal ético da filosofia antiga, isto é, a libertação das paixões, é definido, né, e conjugado por Clemente com amor, no processo incessante de assimilação a Deus. É o que nós lemos na aula passada, né? Deste modo, o alexandrino constrói a segunda grande ocasião de diálogo entre o anúncio cristão e a filosofia grega. Ele constrói o segundo, porque o primeiro quem fez foi Paulo, né? Sabemos que São Paulo no Areópago, em Atenas, onde Clemente nasceu, tinha feito a primeira tentativa, né, de diálogo com a filosofia grega, e em grande parte tinha falhado, mas tinha lhe dito: ouvir-te-emos outra vez, né? As pessoas disseram isso para Paulo.
Agora Clemente retoma este diálogo e eleva-o ao mais alto nível da tradição filosófica grega, certo, gente? Como escreveu, aí diz o Papa, o meu venerável predecessor João Paulo II, na Fides et Ratio, Fé e Razão, o alexandrino chega a interpretar a filosofia como uma instrução propedêutica à fé cristã, não é? Uma instrução propedêutica, ou seja, introdutória à fé cristã. E, de fato, Clemente chegou a ponto de afirmar que Deus dera a filosofia aos gregos como um seu próprio testamento. Para ele, a tradição filosófica grega, quase ao nível da lei para os judeus, é âmbito de revelação. São duas correntes que, em síntese, se dirigem para o próprio, né, e mesmo Logos. O próprio e mesmo Logos. Deixa eu só destacar isso aqui. Bom, assim, Clemente continua a marcar com decisão o caminho de quem pretende dizer a razão da própria fé em Jesus Cristo. Ele pode servir de exemplo para os cristãos, catequistas e teólogos de nosso tempo, aos quais João Paulo II, na mesma encíclica, recomendava que recuperassem e evidenciassem do melhor modo a dimensão metafísica da verdade, para entrar num diálogo crítico e exigente com o pensamento filosófico contemporâneo. Concluímos fazendo nossas algumas expressões da célebre oração a Cristo Logos, com a qual Clemente encerra o seu pedagogo. Ele suplica assim: ser propício aos teus filhos. Concede que vivamos na tua paz, que sejamos transferidos para a tua cidade, que atravessemos sem ser submergidos às ondas do pecado, que sejamos transportados em tranquilidade pelo Espírito Santo e pela sabedoria inefável. Nós que de noite e de dia até ao último dia cantamos um cântico de ação de graças ao único Pai, ao Filho Pedagogo e Mestre, juntamente com o Espírito Santo. Amém. Bom, então essa é a catequese do Papa Bento XVI sobre Clemente de Alexandria. E aí eu quero voltar ainda um pouquinho, né? O texto já deixa, né, claro o que é a gnose, mas eu quero voltar aqui um pouquinho porque ele vai falar de uma verdadeira gnose, não é? Só este conhecimento da pessoa, porque ele fala que há duas atitudes do cristão, né? Atitudes do conhecimento de Deus, ou aquele conhecimento apenas experiencial da pessoa comum, ou aquele conhecimento espiritual intelectual, que seria um conhecimento, entre muitas aspas, de uma verdadeira gnose. Por isso que toda vez que aparece a palavra gnose, ele coloca entre aspas, para não confundir com o gnosticismo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu parar aqui esse compartilhamento. Gente, antes que eu fale mais no gnosticismo, outros pontos, né, desses textos que vocês leram, vocês querem fazer perguntas sobre? Porque eu sei que alguns leram, ficaram com alguma dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre outros pontos além do gnosticismo? Não, eu só me perguntava realmente se existiria algum termo é, mais, não sei como é que eu posso dizer, mais agradável do que chamar esse conhecimento de gnose verdadeira, porque, sinceramente, só a palavra gnose já me causa uma estranheza enorme, porque já remete diretamente à heresia. Aí eu estava Aham. até dando uma olhada aqui em alguns termos, né? A Sofia, Uhum. o epignosino, oh meu Deus, epignosis, acho que é isso. Enfim, não tem nem como sair. Mas gnose verdadeira não consigo conceber. Uhum.
outros pontos? Ou mais isso mesmo que deu um certo entrave? Bom, vamos lá. Vejam, o gnosticismo, gente, deriva da palavra gnose, certo? O gnosticismo deriva da palavra gnose. E a palavra gnose em si mesma, né, ela quer dizer conhecimento, certo? A palavra gnose quer dizer conhecimento. A princípio não há nenhum problema de falar em gnose, né? Porque é o conhecimento, é uma busca pelo conhecimento. Então, a princípio tem nada demais de falar em gnose, certo? Só que a gnose e os gnósticos, né, sobretudo os gnósticos ali do século I, final do século I, início do século II, vai haver dentro das comunidades cristãs, preste atenção, viu? Dentro das próprias comunidades cristãs, vai haver uma tendência entre alguns cristãos de, por causa de uma busca do conhecimento das realidades divinas, as realidades divinas e também das realidades naturais, por pessoas que tinham uma tendência intelectual ou intelectualista de fazer da busca do conhecimento a condição para chegar ao Cristo. O gnosticismo ele vai se caracterizar como uma corrente místico, filosófico, religiosa, que coloca a busca do conhecimento, né, como a condição segura para a comunhão com o divino. A gente pode colocar nesses termos. E aí vocês podem colocar o gnosticismo, a palavra gnosticismo, né? O gnosticismo. Ô, gente, deixa eu perguntar aqui uma coisa a vocês. Quando eu escrevo aqui no quadro, aparece normal para vocês ou de cabeça para baixo? Normal. Normal. Normal, né? Normal, às vezes só não dá para ver o quadro. Pronto, agora mesmo não consigo ver o quadro todo, só vejo uma parte. Eu consigo. Ontem, como eu assisti a aula na televisão, eu consegui ver ele todo, mas hoje, que é no celular, eu não consigo ver ele todo, só a metade dele. Aí eu vou escrevendo conforme o senhor vai falando aí, eu vou escrevendo, mas pelo quadro eu não consigo ver, não. Sim. É porque me parece que tipo, a aula quando fica gravada, que eu coloco ela no YouTube, aí inverte, né? Quando você vai assistir ela gravada, ela fica de cabeça para baixo às vezes, mas vocês conseguem ver normal, né? Que bom, né? Aí eu reassistindo, né, no YouTube para ver o que era que eu tinha dito mesmo. Aí eu vi que o negócio estava de cabeça para baixo. Será que o pessoal tá vindo de cabeça para baixo? Eu vou perguntar para ver, né? Que bom então, né? Bom, então veja, o gnosticismo, vocês podem colocar, gnosticismo é uma corrente místico filosófico religiosa. É uma corrente místico filosófico religiosa que coloca a busca do conhecimento como a única condição segura de comunhão com o divino e de salvação da alma.
Bom, então vejam, essa corrente filosófico, místico, religiosa, ela nasce nas comunidades cristãs, certo? Ela depois vai ser, né, caracterizada pela igreja como uma heresia, porque o gnosticismo é uma forma de interpretar o cristianismo, de interpretar a fé, e se pretender o modo verdadeiro de cristianismo, porque as comunidades gnósticas elas vão ver no cristianismo comum e popular, esse que Clemente também fala, né? No cristianismo comum e popular, uma forma subdesenvolvida e insuficiente de salvação. Então, para os gnósticos, não bastava uma vida de virtude, uma vida moralmente correta. Não bastava. Né? Não bastava simplesmente uma vida espiritual. Para eles não bastava. Isso não garantia em nada a salvação. Porque a salvação ela era resultado de um tipo especial de conhecimento. E que se dava por meio do conhecimento. Né? E eles vão interpretar a salvação como uma instância, uma condição intelectualista, né? Uma condição intelectualizada, né? Vão se salvar aqueles que procuram o conhecimento racional, né, dos mistérios de Cristo, dos mistérios evangélicos. Então não basta uma vivência, embora eles também tinham uma vivência rigorosa, viu? Eles não é que eles achavam que era apenas uma coisa intelectual e viviam de qualquer forma. Não, os caras eram muito rigorosos. Por isso que o gnosticismo ele fez assim muitos discípulos. Os gnósticos tinham uma leva de cristãos muito grande que seguiam os princípios gnósticos, né? E esses gnósticos, gente, eram pessoas das comunidades cristãs mesmo, às vezes padres também que aderiam a isso, né? Bispos, enfim, líderes religiosos das comunidades. Eram pessoas que eram de dentro, não era gente assim de fora que estava ali para amedrontar, não, era gente das comunidades mesmo. E inclusive eles tinham escritos, né, apócrifos, que circulavam entre as comunidades cristãs, como também circulavam os outros livros do Novo Testamento. Que para os gnósticos, os livros da comunidade gnóstica eram tão canônicos, tão inspirados quanto os livros canônicos do Novo Testamento. Então eles liam com a palavra de Deus, inclusive, né? E veja, o gnosticismo, gente, foi uma heresia, né, que arrebanhou muita gente mesmo. Foi um negócio realmente gigantesco, né? Arrebanhou muita gente as comunidades gnósticas, porque eles defendiam a necessidade do conhecimento de Cristo, e esse conhecimento não era um conhecimento simplesmente experiencial, era um conhecimento intelectual. Ao mesmo tempo que também defendiam uma vida rigorosa, uma vida penitente, uma vida martirizando, né, os desejos da carne, porque eles tinham aversão à matéria, né? Então eram muito rigorosos com jejuns, com penitências, e comunidades assim atraíam muitos cristãos que queriam viver uma vida radical, né? Porque ainda, veja, a gente olha assim, era uma heresia e tal, né? Mas se fosse hoje, ou se hoje se apresenta pessoas assim, não é difícil de arrebanhar muita gente, não. Pessoas que querem viver um radicalismo, uma vida penitente, de jejum, de penitência, né, rigorosa. Não é difícil disso arrebanhar, né, arrecadar muita gente. Diz, Sayonara. Ô professor, você disse que tinham os escritos deles, que são apócrifos, é? Isso. Aí tem a ver com os evangelhos apócrifos, não, né? Só a palavra, né? Não, tem também a ver, né? Porque a literatura gnóstica, ela circulava com os livros apócrifos e com os canônicos. E aí, gente, a gente precisa lembrar que nessa época não tinha um cânon da Bíblia. Não tinha uma lista ainda. Então tudo circulava. Não dava para dizer o que era e o que não era. Não me engano, até o Evangelho de Tiago, né, considerado gnóstico. Olha, esses livros apócrifos, que hoje a gente tem publicado, né, todos esses livros, existem publicações, né, com todos os apócrifos do Antigo e do Novo Testamento. Então, tipo, além dos 4 evangelhos, circulavam nas comunidades cristãs o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé,
ao lado do Evangelho de Mateus, de João, tudo lá. E como era que ia saber o que era que não era? Era difícil nessa época. Então se lia, tipo, às vezes nas liturgias, como se estivesse lendo uma palavra sagrada, que não tinha uma lista definida do cânon bíblico. Compreendem? E agora, agora também é importante a gente saber que os livros apócrifos, apesar deles não entrarem, né, não terem entrado no cânon bíblico, né, na lista oficial dos livros da Bíblia, eles trazem informações importantes, porque são escritos da época, né, do século I, do século II. Então eles trazem informações importantes, muitas delas verdadeiras inclusive, não é? Então esses livros misturam, né, coisas verdadeiras com fantasias, né, com interpretações falsas, enfim, né? Mas ali há uma mistura. Por exemplo, veja, o Evangelho de Tiago, ele não entra como um livro canônico, né? Mas os nomes dos pais de Nossa Senhora, que nós sabemos pela tradição que são, né, Joaquim e Ana, os nomes dos pais de Maria não estão na Bíblia, estão no Evangelho de Tiago. Então veja que nós temos informações importantes que nos advêm dos apócrifos e que nós usamos ainda hoje, porque são informações verdadeiras. Eu tinha pensado em comprar para ler justamente como, assim, para um conhecimento, sabendo que não é da Bíblia, mas para saber sobre a história, um aprofundamento, né? Sim, é importante. Pode ser vendido assim para qualquer pessoa? Pode. Que não são esses livros que o pessoal diz que é as coisas secretas que o Vaticano esconde da humanidade, não são esses livros? Eu digo que é tão secreto que está na internet para o povo comprar. Não é isso que o povo diz que a igreja esconde, né, o conhecimento, tem uns escritos que só a igreja tem. E isso é tão secreto que qualquer pessoa pode comprar, meu Deus do céu. Ou seja, não é porque eles são apócrifos que eles são proibidos, né, da gente ler. Exatamente. E que eles têm só coisa errada, né? Nem o senhor disse aí. O nome dos pais de Nossa Senhora foi graças a um livro apócrifo desse. Exatamente. Diz, Aldo. A da editora Voz, ó. Pronto, olha aí, esse aqui, o Evangelho de Tomé. Perfeito. E a editora Voz é uma editora católica, inclusive, né? De Filipe. O Evangelho de Filipe, perfeito, Aldo, ótimo. E assim nós temos muitos, não é? A gente só não pode ter eles como verdade de fé. Isso. Tem que ler, mas com essa cautela, né? Porque senão acaba incorrendo muitas vezes em heresia, como, por exemplo, tem muitos contos fantasiosos no Evangelho de Tiago. E eu já vi, infelizmente, pessoas pregando, desculpa se tem alguém desse meio, mas da renovação carismática, e contando aqueles fatos como se fossem verdades da infância de Jesus, enfim, aquelas coisas bem pitorescas assim. A gente não pode ter, tem que ter esse cuidado para não levar como verdade de fé, porque a própria igreja nunca reconheceu. Isso. Agora veja, a igreja não coloca, né, os livros apócrifos no cânon oficial, mas também nunca excluiu. Porque nesses livros, ali tem misturas, né, de verdades e historietas, né, e fantasias. Aí, por eles serem fontes históricas, porque são escritos também da época, então são documentos importantes que a igreja fez questão de conservar, porque traz informações importantes. Porque, tipo, o que os evangelhos falam da vida de Cristo é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Você vê que o próprio João, lá no capítulo 21 e também no 30, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha uma coisa que São João fala, que muita gente às vezes lê e passa por cima, reparem mesmo, viu? Em João, ou melhor, no capítulo 20, no versículo 30, o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 30. João diz assim: muitos outros sinais miraculosos realizou ainda Jesus na presença de seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e acreditando, tenhais a vida nele. Veja, aqui o próprio João diz que o que foi escrito, né, é o mínimo, porque Jesus fez muitos outros milagres que não estão escritos nos evangelhos, na Bíblia. Muita coisa Jesus fez. Agora, o que foi escrito, né, nos evangelhos canônicos é apenas o necessário para a nossa salvação, porque o que importa é a salvação.
Porque os evangelhos não são livros biográficos. Que é importante entender isso, viu, gente? Os evangelhos, eles não são livros biográficos, né? Você não pode ir procurar nos evangelhos uma biografia de Cristo. Não é narrativa. Não é isso. Os evangelhos são livros soteriológicos, ou seja, são livros salvíficos. O que está escrito ali é o que importa para a nossa salvação, para que acreditemos que Ele é o Filho de Deus e, uma vez acreditando, tenhamos a vida em seu nome. Pronto. É para isso. Mas o que traz de informação biográfica é o mínimo. Aí no capítulo 21, no versículo 25, ele diz assim: há ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se elas fossem escritas, uma por uma, eu penso que o mundo não teria espaço para os livros que se deveriam escrever. É o último versículo do Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 25, né? Ele fez muitas coisas que não estão escritas, porque se fossem escritas, no mundo não caberiam ter espaço para tudo aquilo que se deveria escrever. Entendem? É aí onde entra os apócrifos, porque muita coisa que Jesus fez e que não estão escritas nos livros canônicos, muitas dessas coisas os apócrifos trazem. Entende? Então, por exemplo, sobre a vida de Maria, por exemplo, né, antes de conceber, a Bíblia não traz nada sobre. Essas informações nós chamamos de outras fontes, né, os apócrifos. A infância de Jesus, algumas informações verdadeiras que nós temos vêm dos apócrifos. A vida de Cristo dos 12 aos 30, que a Bíblia simplesmente silencia. Porque você vê que os textos ali do Novo Testamento só falam até os 12 anos, né, quando tem a Pedro reencontra ele lá pregando para os doutores da lei, não é? Depois já ali silencia, já vai falar dele no batismo, já com 30 anos de idade. E todo esse longo período a gente não sabe pelos livros canônicos. O que nós sabemos um pouco é informações que vêm dos apócrifos, entende? Então a igreja ela fez questão de conservar os apócrifos porque eles trazem algumas informações importantes, verdadeiras, apesar de estarem misturadas em algumas histórias fantasiosas, né? Professor, o livro de Enoque é um livro apócrifo também, é apócrifo também, do Antigo Testamento. O livro de Enoque, né? A Assunção de Moisés. São livros o primeiro livro de Adão também, né? Uhum. Porque assim como houve os apócrifos do Novo, houve também muitos apócrifos, né, do Antigo Testamento. Tem muitos mesmo. Professor, você pode repetir a palavra que você disse, que a Bíblia não é um livro biográfico, é um livro o quê? Soteriológico, com S. Os Evangelhos na própria Bíblia, é um livro soteriológico. Ou seja, é um livro salvífico. Soterio quer dizer salvífico ou salvação. Soteria em grego quer dizer salvação. Aí você bota um livro soteriológico, vírgula, ou seja, vírgula, um livro salvífico. Porque ele está trazendo aquilo que é importante para a nossa salvação. E claro, quando eu estou falando aqui que a Bíblia é um livro salvífico, não que ela em si é a salvação. A salvação é Cristo, obviamente, né? Mas aqui é para dizer que os conteúdos, né, o conteúdo que está nos livros é um conteúdo salvífico. O conteúdo é o próprio Cristo. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Que também é importante ter essa distinção, viu, gente? Olha, a palavra de Deus, no primeiro sentido e no sentido mais original e mais forte, a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. E neste sentido, Jesus sendo a palavra de Deus, a Bíblia é o livro que contém a palavra. Então, neste sentido, a Bíblia contém a palavra, porque a palavra é Cristo. Então, isso no sentido original e forte mesmo, né, do termo, a palavra é uma pessoa, é o Cristo. E esta pessoa está nestes livros, está na Bíblia. Compreendem? Agora, em um sentido derivado, aí é costume dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Porque o que está escrito aqui realmente foi a palavra dita por Deus.
mas no sentido originário e forte mesmo do termo, a palavra é o próprio Cristo. E isso está inclusive no Evangelho segundo João, viu? Olha, em João capítulo 1, versículo 1 e 2, e depois no versículo 14, isso está de modo muitíssimo claro. Quando diz assim: no princípio era a palavra. Olha só, no princípio de tudo era a palavra. E no princípio ainda não tinha a Bíblia, né? A Bíblia aconteceu, né, há 3.000 anos atrás apenas, né? Agora, no princípio de tudo havia a palavra, o verbo, né? Havia a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E no versículo 14: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem foi que se fez carne e habitou entre nós? Jesus de Nazaré, que é a segunda pessoa da Trindade, né? Jesus, né? Então, veja, Deus se faz carne, a segunda pessoa, né? O Filho se faz carne e habita entre nós. E João chama o Filho de palavra. A palavra, portanto, não é o livro, a palavra é a pessoa. E o livro traz esta pessoa. Então veja que no primeiro sentido a palavra é Cristo. Cristo é a verdadeira palavra de Deus, é a palavra criadora de Deus. Tá claro, gente, isso? Agora, pode continuar dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus? Pode, não tem problema nenhum, né? Até porque no sentido derivado mas no primeiro sentido originário a palavra é Cristo. O senhor pode repetir a explicação no caso, já que Cristo é a palavra, a Bíblia seria o que mesmo? A Bíblia é o livro que contém a palavra. A Bíblia é o livro, porque, gente, tanto que a palavra Bíblia, olha, deixa eu dizer aqui para vocês, né, já que tocou nesse assunto. A palavra Bíblia significa livros. A palavra Bíblia em grego é uma palavra de origem grega, certo? Significa livros. Deixa eu apagar aqui. A palavra Bíblia, ela vem da palavra grega tabiblos, certo? Tabiblos, que em grego é tabiblos. Como é da Bíblia? Da Bíblia. Da Bíblia. A palavra Bíblia em grego, Bíblia, né? Tá a Bíblia porque sempre tem que usar o artigo, né? Significa livros. E livros no plural mesmo, viu? Quando nós falamos Bíblia, a gente está falando uma palavra plural, embora usando ela no singular. Certo? Porque Bíblia quer dizer conjunto de livros. Quer dizer os livros, ou o conjunto de livros. E isso porque a Bíblia ela não é somente um livro, né? São 73 livros. Aí esse conjunto de livros, em grego é os livros. Tá, Bíblia, né? Os livros. Deixa eu ver aqui no chat, né? A Josiane fala: gostei desse posicionamento porque é tudo tão proibido desses apócrifos que a gente pensa que nada é verdade. Pois é, não é assim, né? Que nada deve ser considerado. Se a gente questiona, fica aquele mistério. Exatamente. Professor, eu já ouvi falar numa Bíblia ortodoxa etíope, que tem 91 livros. Eu procurei essa Bíblia para comprar, não achei, não. Onde é essa Bíblia ortodoxa etíope? É da onde? Que tem 91 livros. Olha, eu também não conheço, assim, nunca vi, né? Mas eu sei que tem algumas tradições, né, de igreja e a etíope, não é? Você falou na ortodoxa etíope. Isso, na ortodoxa etíope,
que às vezes tem um cânon diferente do cânon romano. Por exemplo, tem igrejas apostólicas que usam 151 salmos. A tradição mais comum, que é a tradição romana, né, nós usamos 150. Então, algumas tradições ortodoxas consideram como palavra de Deus outros livros que nós, da tradição católica romana, não consideramos. Tem isso. Então, isso acontece, pode acontecer mesmo, viu, Aldo? Não só essa, mas outras, inclusive, né? Então, tem os salmos de Manassés, que é considerado entrar em algumas tradições ortodoxas como canônico. Tem isso também. Bom, compreendem, gente? Querem perguntar mais alguma coisa para essas coisas que a gente estava aqui falando? Bom, então... Eu só queria dizer que eu estava estudando. Eu disse ao senhor que estava estudando sobre o cano, né? Sim. Achei um PDF lá no artigo, né? Na internet. Depois que eu comecei a ler os 3 dias, eu percebi que era protestante. Eu peguei, amassei a folha e joguei. Eu não acredito, não. Esse trabalho todinho, deu 15, foi 15 folhas. Quando eu começo na metade, tô na metade, eu descobri que era protestante. Foi uma derrota mesmo, né? Por isso que eu falei dos maçoretas, né? Para o senhor eu perguntei, e depois eu fui vendo, não. Aí 39 livros, não sei o que não, é protestante. É Peguei a massa protestante. Tem um livro muito bom, que inclusive é de um ex-protestante, que é de Alessandro Lima, que é o Cânon Bíblico. Inclusive está bem difícil de encontrá-lo. A maioria das editoras já esgotaram. Eu encontrei ele na Shopee. É fantástico, ele é interessante. Eu vou mostrar aqui um livro para vocês também, para auxiliar. Peraí, viu? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Olha, tem um livro muito bom que pode auxiliar muito, inclusive traz, né, sobre o cânon bíblico, né, a história do cânon bíblico, da interpretação bíblica, e sem contar que faz uma introdução geral à Bíblia e a cada um dos livros, né, de modo bem sistemático, né, bem organizado, assim, é um livro realmente maravilhoso. É esse aqui, viu? Chave para a Bíblia. Tem ele em outras capas, né, da editora Paulus. Tem ele em outras capas, não tem ele só nessa capa azul não, mas é o mesmo. Chave para a Bíblia. É um livro muito bom para auxiliar, tipo, se você está fazendo um estudo bíblico continuado, profundo, né? Ele auxilia muito, porque ele traz toda uma introdução geral à Bíblia, como surgiu, onde surgiu, como é que foi que se deu a interpretação bíblica, a definição dos livros bíblicos, a história do cânon bíblico. Aí depois de trazer isso tudo, aí traz um longo, né, reflexão sobre a história de Israel, como o povo foi constituído, como as comunidades israelitas se formaram para se tornar povo de Deus, depois a comunidade cristã, enfim, traz tudo isso. E depois traz uma introdução geral a cada um dos livros. Então, se você está fazendo uma leitura bíblica continuada, tipo, você vai começar no Novo Testamento, por exemplo. Você está lendo Mateus. Aí você, depois que leu toda essa introdução, você vai ler Mateus. Aí toda a introdução que ele faz sobre Mateus, a introdução geral, quando foi escrito, como foi escrito, para quem foi que escreveu, como é que está sistematizado. Aí depois é que você lê o Evangelho. Que aí você tem aquela visão geral. Assim, é um livro realmente muito bom, viu? Isso aqui, Chave para a Bíblia, vale muito a pena. Bom... o que eu tenho é esse daqui que eu ia mostrar. O cânon ele é bíblico. fininho, é mais rápido de ler, professor. Sim, ele é muito bom também. Não, é ótimo. Depois coloca a foto, Aquila, lá no grupo. Esse dali, certamente ele é... Pronto, o Aldo está mostrando essa coleção dos apócrifos, da editora Sinodal, volume 1 e 2, né? Perfeito, perfeito. Que aí, gente, essa coleção que ele mostrou, depois você coloca a foto também lá no grupo, Aldo. Essa coleção aí reúne um montão de apócrifos do Antigo e Novo Testamento, viu? Muito boa. É uma das melhores, inclusive, né? Eu acho que ele deve ter quase todos os apócrifos aqui. Essa aí é uma das mais completas. Perfeito.
Então, pronto, é esse que a Aquila mostrou, ele é muito bom para você aprofundar o cânon bíblico, né? Como foi constituído o cânon bíblico. Esse outro que eu mostrei, ele traz o cânon bíblico, mas não tão aprofundado quanto, e nem longamente aprofundado como esse que a Aquila mostrou, mas ele faz uma introdução sobre o cânon bíblico, né? E depois, porque o objetivo realmente não é isso, o objetivo é lhe auxiliar na leitura bíblica. Aí fazendo uma introdução a cada um dos livros, né, que você vai ler. É nesse sentido, tem um foco um pouco diferente. Certo, gente? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá pro recreio, né? Que senão vocês vão dizer, rapaz, esse professor hoje falou e não deu recreio para ninguém, aí fica meio complicado. Então eu vou dar uma paradinha aqui, a gente toma um cafezinho, daqui a 5 minutos a gente volta, tá?